Olá, meu nome é Rafael Lopes e eu faço parte do Conselho de Pastores. Eu gostaria de compartilhar um texto das Escrituras para a nossa meditação, que está em Marcos capítulo 8, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Pelo visto, esse cego não morava dentro da aldeia de Betsaida, porque Jesus recomendou que ele fosse embora para casa e não entrasse na aldeia. Outra coisa interessante é que essa cidade, juntamente com Corazim, né, Jesus tinha sido increpado por Jesus. Ai de ti, Betsaida, Corazim, né, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres que foram operados ali, eles teriam se arrependido com saco de crina, né, e cinza, e teriam se arrependido. Essas cidades, Tiro e Sidom, eram cidades também perversas, né? Hoje fariam parte do Líbano e eram ali na parte norte de Israel. Esta experiência nos mostra que quando Jesus tocou aquele cego, ele começou a ver, certamente ele estava recobrando a vista, porque já enxergava antes, porque ele pôde ver que os homens estavam como árvores andando. Interessante se a gente pensar, os artistas quando pintam árvores, eles colocam lá uns borrões assim na tela, de longe a gente olha e vê que realmente são árvores, né? Mas quando chega perto a gente vê que são aqueles borrões. Eu não sei o que acontece com a visão desse rapaz aí, porque quando Jesus orou por ele, pôs as mãos, ele começou a ver, mas não distinguia muito claramente. Isso nos faz lembrar de um problema da visão que é muito comum hoje em dia, que é a miopia, né? A pessoa só enxerga de longe, né? Perto ele não consegue ler, porque fica embaralhado. Tem outro fenômeno também, né, da visão, que é a hipermetropia, é o inverso, né? Mas tem um texto nas Escrituras que fala a respeito disso, que é 2 Pedro, capítulo 1, que eu vou ler aqui, que nos fala dessa questão aí, falando que Deus nos deu todas as condições de uma vida cristã vitoriosa. Quando eu era recém-convertido, eu ficava buscando qual que é o segredo da vida cristã, qual que é a chave, uma coisa que resolva tudo, né? Mas não existe isso, porque o crescimento que Deus nos dá vem através de muitas coisas, né? E diz assim as Escrituras: têm nos sido doadas pelas suas preciosas e muito grandes promessas, né? Para que nós sejamos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Vejam, a associação. Associar com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Então, aquele que não tem essas coisas todas, em resumo, o amor, né? Porque todas essas virtudes vão sendo associadas uma à outra até chegarmos ao amor, que é o ápice. Então, se nós não temos este amor, nós ficamos infrutíferos no conhecimento do Senhor. E aquele em que essas coisas não estão presentes, ele é cego. A palavra cego aqui no grego é miopia. Ou seja, a pessoa só enxerga o que está perto. Aqui, aliás, aqui continua, né? Pois aquele em que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, é interessante notar que Deus quer que a gente veja claramente, não só o que está perto, mas também o que está longe. E um exemplo disso é quando Jesus falou com aquela samaritana, lá no poço. Os discípulos tinham saído para buscar comida e Jesus conversou com ela, foi uma experiência muito interessante. E quando os discípulos voltaram, eles falaram, mestre, come, né? E Jesus falou assim, eu tenho uma comida que vós não conheceis. Para despertar a curiosidade deles. Nessa comida, ele falou, está vendo, os campos já estão brancos para a ceifa. Na realidade, esse branco aí seria meio amarelado, né? Dourado, né? Que o trigo, quando está maduro, ou a cevada, né? Ela fica dourada. Então, Jesus estava falando com os discípulos que os campos já estão, como a gente costuma dizer, brancos para a ceifa, pronto para a colheita. E falou com eles, né? Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até a ceifa, até a época da colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos. Então, não é questão de lá na frente, né? É agora mesmo, a seara já está madura para a colheita. O Senhor já fez a obra completa. É necessário que nós lancemos mão da foice para fazer a colheita para o Senhor. Porque o trigo aí, ou a cevada, né, os cereais, eles representam as pessoas que serão colhidas para se tornarem membros do corpo de Cristo. Um exemplo disso é o pão, né? O trigo, por exemplo, quando ele é colhido e moído, depois ele se torna um pão. E o pão é o símbolo do corpo de Cristo, né? Que é o corpo de Cristo, é a igreja. Então o Senhor está se referindo aí claramente às pessoas que ainda não o conhecem. Então o Senhor quer que nós vejamos claramente. Tem muita gente que fica preocupado com a situação só à sua volta, só perto, só com o seu bairro. Há muitos pastores que se preocupam em ganhar o seu bairro. Quando preocupam, porque alguns nem sequer se movem, né? A nossa visão tem que estar voltada para fora, porque apenas 5% das pessoas vêm à igreja. Nós temos que ir atrás deles para buscá-los, porque o pecador está morto nos seus delitos e pecados. E ele precisa, então, de que alguém vá ao seu encontro, vá buscá-lo. E nós temos de ter a visão clara para ver a necessidade dessas pessoas e buscá-los lá onde eles se encontram. Seja no seu trabalho, na escola. Se nós estamos frequentando a escola, devemos buscar alcançar os colegas. Enfim, buscar os pecadores lá fora onde eles estão, como é o título de um livro do Osborne, né, famoso. Devemos buscar os pecadores lá fora onde eles estão. Então, há muitas pessoas que estão preocupadas em alcançar os vizinhos. Isso é bom, mas não é só isso. Isso não basta. Porque tem muita gente no mundo, muita gente, que não tem nenhum vizinho cristão sequer. Se cada cristão pregar para o seu vizinho, tem gente que já disse, logo o mundo já terá sido alcançado. Não é verdade. Porque tem muitos países onde até a pregação do evangelho é proibida ou é cerceada, de sorte que é necessário que a gente saia das nossas fronteiras. Às vezes temos que aprender outra língua, às vezes temos que tirar um passaporte, viajar longo, vencer as distâncias, porque são muitas as barreiras, né? Barreira geográfica, barreira cultural. E quando a gente chega no local, ainda tem que aprender o que as coisas significam para aquelas pessoas ali. Às vezes, na própria cidade, a gente já tem dificuldade de alcançar as pessoas, porque chega num prédio, né? Tem que convencer o porteiro a deixar a gente entrar. E tem condomínios que não deixam as pessoas entrarem. Então, nós temos que ter a nossa visão ampla de alcançar todos os pecadores onde eles se encontrem. E muitos países, especialmente na Ásia, não têm acesso à palavra de Deus. Embora Jesus tenha crescido ali, vivido no Oriente Médio, tem gente no Oriente Médio que pensa que Jesus é um Deus ocidental.
Eles nem sabem que Jesus nasceu ali. Quando ouvem falar assim, Jesus é o Deus dos cristãos, é o Deus ocidental, porque não conhecem e nunca se preocuparam com isso. Nós temos a obrigação de levar a palavra para essas pessoas. Às vezes é necessário que a gente aprenda o idioma daquele local, porque muitas pessoas não são capazes de entender muitas das línguas que são tidas como quase universais, né? Por exemplo, a língua portuguesa é muito conhecida, muito falada em várias partes do mundo. A língua espanhola também, em vários países falam espanhol. O inglês é quase que um idioma universal. Muitos países aí as pessoas entendem inglês. Mas para chegar ao coração das pessoas, nós precisamos de ser mais profundos. Precisamos realmente mostrar o nosso amor, seja através de palavras, através da nossa vida, sobretudo acolhendo as pessoas onde quer que eles se encontrem. Que o Senhor nos dê a graça de enxergar e ser instrumento nas suas mãos para alcançar o perdido. Olá pessoal, eu sou o Vitor e eu estou aqui para passar para vocês a agenda do Conselho de Pastores. Então vamos lá, meus queridos. Dia 11 de novembro às 14 horas teremos o seminário para casais no Salão Diamante, aqui mesmo no Templo Sede. Dia 15 de novembro às 15h30 na Praça Raul Soares teremos 3 horas de oração, clamor pela pátria. Igreja de BH e Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. E casais, dias 17 a 19 de novembro teremos o Congresso Entre Lençóis para casais casados na sede campestre. Não perca esse grande evento, casal. De 24 a 26 de novembro teremos a Clínica Jardim de Deus na sede campestre. Um tempo para a cura da alma e das emoções. Não perca esse grande evento. E casais, dia 25 de novembro, às 16h30, teremos o encontro de casais, aqui no Templo Sede. Não perca! Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem todo o poder de iluminar os nossos olhos para que possamos ver as necessidades que estão não só à nossa volta, mas aqueles que estão longe, Senhor, para que possamos externar o amor que primeiro o Senhor demonstrou para nós, para que nós possamos retribuir, alcançando os perdidos, Senhor, para que eles conheçam a Tua palavra. Dá-nos olhos para ver ao longe, Senhor, erguer os olhos, porque se nós não erguermos os olhos, vamos ficar preocupados somente com as coisas que estão aqui à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, que cada um dos Teus filhos que esteja ouvindo esta palavra, possa, Deus, abrir os seus olhos e estar pronto a amar para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.